Imagina a cena. 2h50 da manhã do dia 19 de março, lá no centro do Irã. O espaço aéreo está mergulhado numa escuridão quase absoluta. É um cenário de tensão total, tipo um breu mesmo. Com certeza. E cortando esse céu noturno, a gente tem um caça F-35A. É, sem exagero, a máquina voadora mais furtiva do planeta. O piloto tá lá, super focado nos alvos, confiando 100% na invisibilidade do jato. E imagino que sem nenhum aviso de radar piscando no painel, né? Silêncio eletrônico absoluto. Mas de repente, do nada, um brilho surge da escuridão aí embaixo. Uma fração de segundo depois, o impacto severo abala a aeronave violentamente. É uma corrida desesperada contra o tempo para manter o jato no ar e tentar um pouso de emergência no Golfo Pérsico. Nossa, uma situação de tirar o fôlego. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando Geral. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. É sempre bom lembrar o pessoal de se inscrever mesmo. Mas voltando ao tema, essa abertura de filme de ação que você descreveu não é ficção. É a realidade nua e crua. Pois é. E o nosso foco nesse mergulho profundo de hoje é justamente analisar os relatos e documentos do dia 19 de março. Esse foi o primeiro ataque iraniano bem-sucedido contra uma aeronave tripulada americana desde que o conflito começou, lá no dia 28 de fevereiro. Sim, e a nossa missão aqui é explorar isso de uma forma estritamente técnica e imparcial. A gente quer entender como a Guarda Revolucionária Iraniana, o IRGC, conseguiu atingir um caça projetado justamente para ser intocável. Vamos desvendar isso. Porque assim, qualquer pessoa que acompanha a tecnologia militar fica com uma grande dúvida na cabeça. Se o F-35 é tão invisível, como é que ele foi atingido? É a pergunta que todo analista se fez na hora. Né? Eu gosto de pensar que a invisibilidade dele talvez seja tipo uma capa mágica, mas uma capa que só funciona contra um tipo específico de luz. Se usarem outra, já era. O que é fascinante aqui é que essa analogia é perfeita. Para entender esse ataque, a gente precisa separar a invisibilidade ao radar, que é o espectro eletromagnético, da invisibilidade térmica, que é o infravermelho. Ah, então é aí que entra a diferença entre enganar uma antena e enganar um sensor de calor? Exatamente. A furtividade do F-35, o famoso stealth, é um trabalho de mestre contra radares. A fuselagem tem aqueles ângulos facetados, as armas ficam escondidas em compartimentos internos para reduzir a seção transversal radar. Sim, ele tem até aqueles materiais absorventes na pintura, não tem? Tem sim. O material RAM. Isso faz com que, no espectro eletromagnético, o jato seja quase invisível, como se fosse um passarinho na tela do inimigo. Só que tem o calcanhar de Aquiles dessa engenharia toda. E qual seria esse grande ponto fraco? O motor. O Pratt & Whitney F135. Ele é potentíssimo, mas para mover aquele peso todo, ele queima combustível a temperaturas extremas, gerando uma assinatura térmica simplesmente brutal. Caramba! Quer dizer, é como se o caça estivesse se escondendo num quarto escuro, perfeitamente camuflado, mas segurando um sinalizador gigante e aceso na mão. É bem por aí mesmo. E olha que o jato tem um sistema de refrigeração do escape para tentar diminuir esse calor, misturando com ar frio. Mas a curtas distâncias, isso não é tão eficaz. Então, basicamente, ser invisível ao radar não significa de jeito nenhum ser invisível a um sensor de calor. De forma alguma. É uma vulnerabilidade conhecida em todos os projetos furtivos modernos. A termodinâmica sempre cobra o seu preço. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se o F-35 é um sinalizador voador para sensores de calor, o que exatamente estava lá embaixo procurando por esse calor todo? Aí a gente entra no sistema de defesa do Irã. Nosso foco é o sistema Majid, também conhecido como AD-08. Eu cheguei a ler sobre ele nas fontes. É um sistema de curto alcance, certo? Isso, um sistema de curto alcance 100% iraniano que eles revelaram em abril de 2021. E o maior trunfo do Majid é a mobilidade tática dele. Como assim? Eles não operam de bases militares fixas e enormes. Não. Eles montam o sistema em veículos civis 4x4 adaptados. Pensa num chassi de Toyota Land Cruiser ou naquelas vans Iveco Daily. Nossa, então eles parecem carros comerciais normais na rua. Exato.
Isso permite que eles atirem e mudem de posição rapidamente, se misturando ao tráfego para evitar contra-ataques. E as especificações são letais. O Majid usa sensores eletroópticos passivos. Passivos? Então eles não emitem nenhum sinal de radar procurando o avião? Nenhum. Zero emissão. Eles têm um alcance de detecção de 15 quilômetros e cobertura de 360 graus. O sistema só fica lá de olhos abertos procurando a luz infravermelha do motor. É por isso que os sensores do F-35 simplesmente não ouvem o míssil chegando, né? Pois é, e o míssil em si é guiado por infravermelho e usa uma espoleta de proximidade. Ele engaja até 4 alvos simultâneos, tem um teto de voo de 6 quilômetros e alcance de 8. Pera, espoleta de proximidade significa que ele nem precisa bater fisicamente no caça para causar estrago? Exatamente. O míssil calcula quando passa a poucos metros da fuselagem e detona. A nuvem de estilhaços faz o resto do trabalho. Mas vem cá, o F-35 não tem câmeras avançadas que deveriam ver o fogo desse míssil subindo? Eu lembro de ler sobre o sistema ANAC-37 DAS. Sim, o DAS é composto por 6 sensores infravermelhos distribuídos pela fuselagem. Ele cria uma bolha de visão térmica e deveria detectar a ignição de um míssil quase instantaneamente. Então por que o jato não reagiu? As fontes falaram de manobras defensivas. Bom, analisando o vídeo divulgado pelo IRGC e mantendo a neutralidade de que a gente está assumindo a autenticidade dele para análise, nota-se que o caça não fez nenhuma manobra evasiva. Nada? Nenhuma curva brusca ou lançamento daquelas iscas de calor, os flares? Absolutamente nada. Isso levanta uma questão grave. Ou o DAS sofreu uma falha sistêmica e não isolou a ameaça no solo, ou a janela de reação era absurdamente curta. Claro, porque foi um disparo de surpresa, sem radar. O míssil supersônico deve chegar no alvo em tipo 2 ou 3 segundos, né? A matemática é implacável nesse tipo de combate aproximado. É um tempo menor do que a inércia física da aeronave e do piloto para processar o alerta e mudar a rota de um jato tão pesado. Caramba, mas isso levanta uma questão importante conectando esses pontos. Pode falar. Se o Majid tem um alcance de apenas 8 quilômetros e um teto máximo de 6 quilômetros, por que um caça avançado como o F-35 estava voando tão baixo e vulnerável sobre o Irã? É aí que os detalhes de engenharia de software entram em cena. A resposta principal para essa vulnerabilidade está nos atrasos crônicos do software Block 4 do programa. Ah, o famoso Block 4. Os relatórios de defesa sempre citam esses atrasos bilionários. Pois é, sem a atualização do Block 4, os computadores do caça não têm a integração necessária para usar as novas armas stand-off. E essas armas stand-off são aqueles mísseis de longo alcance que o piloto dispara de centenas de quilômetros de distância. Perfeitamente. Como a frota não tem essa integração 100% pronta, os pilotos são obrigados a operar com arsenais mais antigos, como as bombas JDAMs de curto alcance. Então, o que tudo isso significa na prática de combate? Significa que a bomba não tem motor próprio para voar longas distâncias. Para o piloto acertar o alvo no solo, ele tem que mergulhar como caça, voando mais baixo e transferindo energia cinética para a bomba. Nossa, ele é forçado a descer direto para a teia de sistemas possíveis de curto alcance como o Majid, então. Exato. E ao fazer isso, ele coloca aquela assinatura térmica enorme bem na mira dos sensores passivos do sistema iraniano. Cara, isso é uma tremenda ironia tática. O caça mais avançado e caro do mundo sendo forçado a lutar como um avião de geração antiga só porque falta um patch de software. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que os atrasos burocráticos e de código comprometeram diretamente a grande vantagem tática do hardware. A furtividade não serve muito se você precisa chegar perto demais. É um choque de realidade. Mas, puxando a nossa conversa para o impacto global desse evento, os fatos mostram que o avião é bem resistente, né? Sim, sendo totalmente neutra na avaliação dos danos, a engenharia estrutural americana provou seu valor. O Comando Central dos Estados Unidos, através do capitão Tim Hawkins, relatou oficialmente que o jato não caiu. O piloto conseguiu estabilizar e sobreviveu. Isso valida as redundâncias do sistema de voo.
Mas a gente tem que olhar para o ganho de propaganda. Para o Irã é um trunfo moral enorme, especialmente depois de tantas perdas na liderança do IRGC. Com certeza. Mostrar para o mundo que conseguem ameaçar o caça mais formidável do planeta altera um pouco a percepção de invulnerabilidade no conflito. E força estrategistas globais a repensarem as táticas aéreas. Isso nos ensina uma lição perene sobre a natureza da guerra, que é o embate constante entre medida e contramedida. A tecnologia nunca dá a palavra final. O que você quer dizer com isso, pensando em quem acompanha o canal? Eu quero dizer que isso importa não só na guerra, mas nos negócios e na tecnologia civil. Confiar cegamente numa única grande vantagem, como invisibilidade ao radar, cria um ponto cego. Ah, entendi. Focar demais em uma defesa te deixa vulnerável a abordagens laterais. Exatamente. Uma tecnologia simples, rústica e barata, em cima de uma picape comercial, usou a física do calor para ameaçar o projeto militar mais caro da história. É sobre explorar as brechas. Faz todo sentido. E aproveitando essa linha de raciocínio, eu queria encerrar o nosso mergulho profundo deixando uma reflexão instigante para quem está ouvindo a gente. Manda bala, adoro quando a gente fecha com essas provocações construtivas. Se a grande fraqueza de um jato multibilionário é justamente essa assinatura de calor imensa, gerada para conseguir carregar sistemas pesados de suporte à vida para manter um humano lá dentro. Tô acompanhando. E se, além disso, a fisiologia humana demonstrou ser muito lenta para reagir a um míssil de proximidade tão rápido, será que o futuro do domínio aéreo não pertence mais aos caças tripulados? Olha, é um questionamento que abala toda a doutrina atual. Pois é. Fica a dúvida se o céu do futuro vai ser de pilotos em máquinas quentes ou se vai ser dominado por enxames de drones pequenos, autônomos e frios sem assinatura térmica. Fica essa ideia para quem ouve refletir. Até o próximo mergulho profundo, pessoal.